Olá, nesse vídeo aqui eu vou querer discutir com vocês uma coisa que de alguma maneira faz um resumo de todas as contagens que nós aprendemos a fazer. Nós aprendemos a contar cadeias, né, ou listas ordenadas ou arranjos com e sem repetição. Nós aprendemos a contar permutações com e sem repetição. E nós aprendemos a contar combinações com e sem repetição, né? Todas essas contagens nos vão ajudar a contar a quantidade de partições que eu posso fazer com um conjunto, ou que é equivalente à quantidade de maneiras que eu tenho de distribuir objetos, que é uma coisa que nós vamos ver agora. Alguns exemplos, né? Então, por exemplo, primeiro exemplo, vamos supor que eu quero contar a quantidade de maneiras de distribuir N objetos iguais entre K pessoas. Por exemplo, eu quero saber de quantas maneiras podemos distribuir N moedas idênticas, né, entre K crianças. Tá bom? Então, como é que eu posso pensar para resolver esse problema? Eu vou pensar da maneira seguinte: eu vou chamar de x1 a quantidade de moedas que vai ter a primeira criança, tá? Vou ordenar as crianças numa fileira, vai ter primeira, segunda, terceira criança, né? Para a primeira criança, eu vou entregar x1 moedas, segunda criança vai receber x2, tá? E assim sucessivamente, a késima criança vai receber xk moedas, tá? Como eu quero distribuir todas as moedas, eu não vou ficar com nenhuma. A soma desses valores todos vai ser n, tá? E cada um desses valores vai ser um número inteiro não negativo, né? Pode ser que uma criança não receba nada, nos casos xj correspondente vai dar zero, tá bom? Isso quer dizer que a quantidade de maneiras de fazer essa distribuição das n moedas é igual à quantidade de soluções que tem, soluções não negativas que tem essa equação daqui, tá? E nós sabemos contar a quantidade de soluções que ela tem, né? O valor que aparece aqui, ele vai para abaixo no coeficiente binomial, e aqui na parte de cima eu vou colocar o valor que aparece no termo direito da equação, mais a quantidade de variáveis que eu tenho, menos 1, tá bom? Então, isso me daria a maneira de contar de quantas maneiras posso distribuir N moedas entre K crianças, que é a mesma coisa que falar que eu quero distribuir N objetos iguais, importante que são iguais, em K caixas rotuladas, que quer dizer que são rotuladas, que tem uma caixa 1, caixa 2, caixa 3, até késima caixa, tá? Ou eu posso pensar assim, eu estou pegando esses N objetos iguais, tá? E eu estou particionando em K grupinhos de objetos, tá? Rotulados, tá bom? Então, eu vou ter grupinho 1, grupinho 2, grupinho 3, até késimo grupinho, tá? Esse número aqui conta a quantidade de maneiras que eu posso fazer isso, tá bom? Então, aqui foi importante falar que os objetos são iguais e que as caixas são rotuladas, tá bom? Bem, então vamos supor que agora eu quero distribuir N objetos diferentes entre K pessoas, tá? Então, por exemplo, no caso anterior eram moedas não faz sentido pensar que são diferentes, porque tem a mesma função, mas agora eu vou supor que eu tenho N brinquedos diferentes que eu vou distribuir entre K crianças, tá? Então, como é que eu posso fazer essa contagem aí? Como todos os brinquedos vão ser distribuídos, eu vou escrever uma lista com os brinquedos todos e um tracinho acima. E acima de cada tracinho, eu vou anotar qual é a criança que vai receber esse brinquedo. Então, eu vou anotar aqui, criança que vai receber o brinquedo 1, criança que vai receber o brinquedo 2, e assim sucessivamente, tá? Então, quantas possibilidades eu tenho para entregar esse brinquedo 1? Eu tenho K crianças,
tá? Então, tenho K possibilidades, K maneiras possíveis de preencher esse tracinho aqui, tá? Com o brinquedo 2, a mesma coisa, porque eu não estou colocando nenhuma restrição sobre o número de brinquedos que cada criança vai receber. Poderia ser que uma mesma criança receba todos, o que seria muito injusto, mas é a contagem que eu estou fazendo, certo? Então, tenho K possibilidades para o primeiro brinquedo, K possibilidades para o segundo, K para o terceiro, K para todos, certo? Então, quantas maneiras eu vou obter? Produto de K n vezes vai dar K elevado a n. Tá bom? Então, percebam que aqui eu estou contando cadeias de n objetos, que cadeias de objetos tomados de um conjunto que é o conjunto das crianças. Tá bom? Então, dessa maneira, essa seria a quantidade de maneiras que eu posso distribuir N brinquedos diferentes entre K crianças, que seria equivalente a distribuir N objetos diferentes em K caixas rotuladas, tá? Que seria equivalente a particionar um conjunto de N objetos, tá? Em K subconjuntos rotulados. Rotulados quer dizer, eu vou colocar conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, até o késimo conjunto. Tá bom? Todas essas coisas se contariam da mesma maneira. Então, o resultado vai dar K elevado a N. Tá bom? Bem, agora eu vou distribuir N objetos diferentes entre K pessoas, mas eu vou tentar, digamos assim, fazer uma distribuição mais justa, tá? Agora eu quero distribuir os mesmos N brinquedos diferentes entre K crianças, mas eu quero dizer quantos brinquedos vai receber cada criança, tá? Então, eu vou pedir que a primeira criança receba N1 brinquedos, segunda criança N2 brinquedos, e assim sucessivamente, a késima criança precisa receber NK brinquedos, né? E certamente eu vou distribuir todos os brinquedos, então a soma desses números aqui tem que dar N, tá bom? Bem, então como é que eu posso fazer essa conta aqui? Então, eu vou de novo escrever uma lista com os brinquedos e os tracinhos acima de cada brinquedo, tá? Então, o que eu vou escrever acima de cada tracinho? Eu vou escrever qual é a criança que vai receber esse brinquedo, tá? Então, eu estou chamando, é como se eu tivesse aqui os nomes das crianças, tá bom? Então, vamos pensar como é que vai ser essa lista que eu vou ter aqui acima, tá? Então, eu vou ter uma lista de N objetos, eu vou escrever o nome da primeira criança quantas vezes. A primeira criança vai receber N1 brinquedos, então aqui nessa lista, o nome da primeira criança aparece N1 vezes, tá? O nome da segunda aparece N2 vezes, e assim sucessivamente o nome da késima criança vai aparecer NK vezes, tá bom? Então, eu vou ter aqui uma lista de N objetos, que são os nomes das crianças, sendo que cada um dos objetos vai aparecer de uma quantidade de vezes prefixadas. Então, C1 vai aparecer N1 vezes, C2 vai aparecer N2 vezes, até CK vai aparecer NK vezes, tá? Com isso, na hora que eu faço essa escolha da distribuição dos brinquedos, o que eu estou fazendo, na verdade, é produzindo uma permutação de N objetos, nos quais eu vou ter N1 objetos de um tipo, N2 objetos de outro tipo, e assim sucessivamente até NK objetos do késimo tipo, né? E nós sabemos contar, isso aí são permutações com repetição, então vai dar o quociente entre n fatorial e o produto dos fatoriais dos NJs, que foi o que nós chamamos de coeficiente multinomial n, escolhe N1, N2 até NK. Tá bom? Então, esse coeficiente multinomial, percebam que ali também vai contar o número de
a quantidade de maneiras de distribuir N brinquedos entre crianças, com essa restrição aqui, do número de brinquedos que cada criança recebe. Então, ela também conta as maneiras de distribuir N objetos diferentes entre cada pessoa. Também conta as maneiras de distribuir N objetos diferentes em caixas rotuladas, tá? Com a condição de que eu tenho essa quantidade de objetos por caixa. Também conta o número de maneiras diferentes que eu tenho de particionar um conjunto de N objetos, tá? Em K conjuntos com a condição de que estou prefixando a quantidade de elementos que eu vou ter em cada conjunto e com a condição também de que esses conjuntos são rotulados. Então, estou falando de conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3 até conjunto K, tá bom? Bem, essas contagens aí que nós fizemos têm uma consequência interessante, que é a seguinte. Vamos supor que eu pego todos, tá? Eu fixo um valor de N, um valor de K, tá? Eu estou pegando aqui, para cada N, cada N1, N2, NK que eu fixe, isso aqui conta o quê? Conta a quantidade de maneiras que eu tenho de distribuir N objetos diferentes, vamos pensar em brinquedos, N brinquedos diferentes entre cada crianças, assumindo que cada criança vai receber um número prefixado de brinquedos, que vai ser N1, N2, até NK, tá? Então, eu vou pegar essa quantidade de distribuições aqui e eu vou somar todas essas quantidades, variando o quê? Eu vou variar a quantidade de brinquedos que cada criança pode receber. Então, eu estou considerando aqui todas as possíveis quantidades de brinquedos que cada criança pode receber. Eu estou somando sobre esse conjunto de quantidades de brinquedos possíveis para cada criança, tá? O que vai dar isso aqui no final? Isso aqui no final vai me dar a quantidade total, tá? De maneiras que eu tenho de distribuir N brinquedos diferentes para cada crianças, tá? Que eu sabia que era K elevado a N. Então, a conclusão é, se eu pegar todos esses coeficientes multinomiais e somar eles todos, considerando todos os valores possíveis de N1, N2 até Nk, essa soma vai me dar K elevado a N. Tá bom? E com isso eu vou terminar esse vídeo aqui. Lembrem das maneiras que a gente tem de se comunicar, tá? Espero que tenha ficado tudo claro. E nos vemos no próximo, né? Tchau, tchau.